É o Travessia Esportiva, o prazer da pifada. Voltamos! Dia 6/9/2023. Cá estamos, eu, Carlos Eduardo. Hoje a Fábio Dalzotto não se faz presente, tinha os seus compromissos pessoais. E bora lá. Fábio Dalzotto, abração se estiver nos acompanhando aqui. 10h02. Esse episódio aqui ele tá sendo jogado simultaneamente aqui no YouTube e lá no Spotify. Então, quem quiser acompanhar pelo Spotify, corre lá que temos agora o nosso terceiro episódio pelo Spotify. Ao total são 49 episódios, mas quem quiser maratonar os 49 episódios é só aqui. Só aqui no YouTube. Quem quiser olhar a partir do 46, vai estar lá no Spotify, mas daí vai estar como episódio 1, 2 e 3. São episódios diferentes. Quem começou agora não tem problema nenhum olhar de agora em diante, porque o episódio 48 é diferente do 49, o 47 é totalmente diferente do 48. Cada semana é uma informação diferente. Coisas diferentes acontecem na semana, né? Semana tal a gente vai trazer informação sobre tal coisa. Então, quem chegou agora, vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Ué, pera aí, vamos ver. Vamos pesquisar agora essa música, porque a gente não pode errar uma música do Tim Maia e o cara que gosta de música, né? Gosta de MPB, mas eu acho que eu vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Então tá. Eu vou pedir pra vocês ficarem aqui com nós no Travessia Esportiva nesse 49º episódio e ficar com nós nos próximos episódios. E quem quiser maratonar, fique à vontade. São 49 episódios que tu vai ganhar o tempo da tua vida nos acompanhando, conhecendo quem já passou aqui pelo Travessia e quem está aqui no Travessia Esportiva. Vamos lá, 49º episódio, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Pô, e o Campeonato Brasileiro, ele tá... Como é que eu posso falar pra vocês? Não, eu não vou falar, eu vou mostrar pra vocês, porque nós somos torcedores, mas também nós somos realistas. E também nós temos as cornetas, e são cornetas reais, e cornetas reais e oficiais. Então, 1, 2, 3. Cá estamos com a classificação do Campeonato Brasileiro 2023. Aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver os pontos. Vocês não estão conseguindo olhar os pontos. Vamos trazer para cá. Pera aí, vamos só arrumar aqui. Aqui, ó, 51 pontos. Ali, agora enquadramos a tela. Deixa eu só mostrar para vocês. Botafogo, primeiro lugar, 51 pontos. Palmeiras, 41. Grêmio, 39. Flamengo, 39. Fluminense, 38. Bragantino, 36. Atlético Paranaense, 34. Fortaleza, 32. Atlético Mineiro, em nono. 31. Cuiabá, em décimo. 28, Cruzeiro, São Paulo em 11º, 28 também, Cruzeiro em 12º, 26, o Corinthians em 13º, 26, e aqui na 14ª colocação temos o Internacional com 26 pontos, em Goiás vem com 25 pontos na 15ª colocação, o Bahia vem com 22 pontos em 16º, e na zona do rebaixamento temos o Santos, 21 pontos, Vasco, 17 pontos, América Mineiro, 16 pontos, Curitiba, 14 pontos. Então aqui em verde forte são os que estão garantidos até o momento para a Copa Libertadores.
Aqui os que talvez irão para a Copa Libertadores, Sul-Americana em azul, e os em vermelho são os que vão cair para a Série B. Claro que daí é tudo até o momento, né? A gente está falando aqui do atual momento da tabela. Bora lá então para os jogos que aconteceram aqui nessa. Vamos começar pelo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que acabou em 1-1 na rodada 22 do Campeonato Brasileiro. E deixa eu ver se vocês estão vendo bem aí. Tá, não vou conseguir enquadrar mais do que isso. Ficou em 1-1. O jogo acabou em 1-1. Tivemos um cartão, três cartões amarelos para a equipe. Um para o Hulk, perder tempo, ficou enredando, não deu muito certo. Minutos depois, o Vitor Roque empatou o jogo para o Atlético Paranaense. Então, tivemos aqui para o lado do Atlético Paranaense o Fernandinho sempre tomando cartão, isso aqui é indiscutível. Vitor Roque, o Fernandinho foi expulso e aí acabou em 1-1. Nos confrontos diretos, vamos ver como é que tá os confrontos diretos dessa galera aqui. Temos uma vasta vantagem do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense. Aqui são 12 vitórias do Atlético Mineiro contra 6 apenas do Atlético Paranaense. E dentre todos esses confrontos, apenas 2 empates. Muito bem, muito bem. Pô, e aí vamos falar do Internacional aqui, que veio, vamos ver como é que foi a formação do Inter. O Inter veio no goleiro com Rocher, René na lateral esquerda, Mercado na zaga, Hugo na zaga, Fabrício Bustos na lateral direita, Arangues, Gabriel, Wanderson, Alan Patrick, o Depena e o Ener Valencia. O Valencia saiu no finalzinho do jogo, entrou no lugar dele o Luiz Adriano, que logo depois foi expulso. E aqui a equipe do Goiás veio com o Tadeu no gol, Hugo, Bruno Melo, Lucas Walter, Maguinho, Morelli, William Oliveira, Guilherme Marques, Anderson de Oliveira, João Magno e Alano. Então 4-3-3 clássica, essa aqui clássica mesmo, ó, bem desenhadinha. O Inter com um a mais, com o Goiás com 2 a menos. Claro que o Goiás ficou com 2 a menos, mas o segundo foi expulso só no final do jogo. Então não dá pra dizer que o Inter não conseguiu ganhar com jogadores, com 11 jogadores e tal, porque foi bem no final mesmo que o do Goiás foi expulso. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Foi bem no final, foi na finaleira mesmo, assim como o Luiz Adriano, ó. Cada um com um expulso para um lado no final. Se eu não me engano, tá desde junho o Inter numa seca, tá? No Campeonato Brasileiro. Eles vêm bem pra caramba na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada aqui, ó, juntinhos. Aqui temos uma partida, aqui a gente vai pular, tá? Que daí aqui a gente tá falando de Libertadores. 2 partidas, 3 partidas, 4 partidas, 5 partidas, 6, 7, 8, 9, 10 partidas. Então a última vitória do Inter a gente encontra aqui, ó, no dia 25/6/2023, contra a equipe do América Mineiro, que tá lá na zona da degola. 2-1 o Inter venceu. E aí depois disso, no Campeonato Brasileiro, 1,
2, 3, 4, 5, 6 empates e 4 derrotas. E preocupa bastante, porque se a gente for olhar para a classificação, também não está das melhores para a equipe do Inter. A gente vê o Santos aqui, se ganhar a próxima partida, ele cola no Internacional. Vai para 24 pontos. Cola no Goiás, cola no Inter. E a próxima partida do Santos, antes da gente ver a partida do Inter, daí a gente já diz como é que vai ser, porque o Santos também, ele tá bem, eu acho que é o pior campeonato brasileiro pro Santos dos últimos anos. O Santos vai enfrentar um time também que não vem bem no Brasileirão, que é o Cruzeiro. Daqui a 9 dias, no dia 14. Então vamos voltar lá pro Inter para ver qual vai ser o próximo jogo do Internacional. Contra o São Paulo. O Inter tem partidas contra o São Paulo. Depois o Inter tem contra o Atlético Paranaense. Depois o Inter joga contra o Fluminense, daí é Libertadores. E aí o Inter joga contra o Atlético Mineiro, aí depois tem contra o Bahia. E aí no dia 8/10 tem um Grenal. Olha, a sequência do Inter aqui é muito ruim. Porque ele pega um São Paulo, ele vai pegar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, vai pegar o Fluminense é Libertadores. Vai pegar o Galo em casa. Então o Inter vai ter que ganhar, ele não tem outra escolha, ele vai ter que voltar a ganhar no Brasileirão. Porque o empate, uma hora acaba lá na zona de rebaixamento. Então os próximos jogos do Inter é 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos e 3 pontos. E aí na Libertadores vai ter que garantir contra o Fluminense. Porque pro torcedor colorado, acredito que o torcedor colorado no atual momento tá mais preocupado com Libertadores. Tá muito mais preocupado com Libertadores. Que tá muito próximo. Tá muito próximo do Inter ir para uma final. Essa semi contra o Fluminense, que é uma pedreira, mas eles têm que depositar todas as esperanças na Libertadores. Que se passar pelo Fluminense tá lá. Tá na final. E a final pode ser entre Palmeiras e Boca Juniors. Palmeiras ou Boca Juniors, se o Inter for para a final. E vamos ver como é que vai ser essas próximas rodadas para o Internacional. E aqui nós tivemos Flamengo ganhando do Botafogo. Esse aqui foi um jogo bonitaço, esse jogo eu consegui acompanhar. E o Botafogo chegou a empatar até o jogo, mas o Bruno Henrique estava numa noite muito, mas muito inspirada. E jogador rápido, jogador habilidoso. O time do Botafogo, Tiquinho Soares voltando de lesão, voltou jogando bem. Foi melhor do que a gente esperava dele para estar voltando de lesão. E aqui vamos dar uma olhada nas estatísticas do jogo. 52% de posse de bola contra 48% do Botafogo. 12-4, 17-7. Aqui nos números o Botafogo finalizou mais, mas quem teve maior efetividade foi a equipe do Flamengo. Então aqui o Botafogo, até o técnico ficou bem pistola depois da partida e chegou a botar o cargo dele à disposição para sair do Botafogo e tal, né? Aquela cena toda.
Mas o Botafogo tá fazendo uma excelente campanha. Tu vê que com os empates e com as derrotas ainda sobra muito na classificação para eles, né? Tipo, olha aqui, ó, 51-41 são 10 pontos de diferença pro Palmeiras. O Palmeiras empatou o último jogo também, a última rodada contra o Corinthians no 0-0. E aí vamos voltar pro dia 4, dia 3 agora, domingo. Os jogos de domingo, vamos começar aqui pelo Grêmio, que começou às 11. Chuvoso lá em Porto Alegre, frio, mas a arena tava cheia até pro horário que foi. 2-0 sobre o Cuiabá. E agora acho que a Urucubaca saiu, a Zica saiu, o Soares voltou a marcar, marcou de novo, já tinha marcado contra o Cruzeiro, agora marcou contra o Cuiabá novamente. E o segundo gol foi um gol contra, mas um lance de um cabeceio que estava envolvido o Galdino. Eu até achei que eles fossem dar o gol pro Grêmio, porque o Galdino, que foi o responsável pelo gol contra da equipe do Cuiabá, achei que ia acreditar o gol pro Galdino. Deixa eu ver no aplicativo aqui como é que ficou. Se foi pro Galdino ou se foi foi contra, Eles acreditaram para o Riquelme da equipe do Cuiabá. E aí esse jogo aqui foi legal porque a gente tava falando na live passada da possibilidade do Daverson jogar pela equipe do Grêmio. Cadê o Davinho? Tá aqui, ó. Aí ele teve muita bajulação da molecada antes de começar o jogo. Depois do jogo, a molecada foi pra tirar foto com ele também. Então, o Daverson, ele é um cara muito carismático. E a galera do Grêmio já meio que abraçou ele pra próxima temporada, sabe? Tá todo mundo pedindo Davinho. E vamos vendo o que vai dar. Ele deu uma entrevista que ele tava esperando só o aval do presidente Guerra. Olha, se o Guerra me ligar, se o Guerra acertar, a gente vai. Deixa eu só centralizar aqui que em alguns momentos a foto fica certinha na imagem, em outros momentos não. Aí, agora foi. Tirei ali de cima do campo. E aí o Grêmio veio com o Reinaldo, Walter Kahneman, Rodrigo Eli, o João Pedro, Caravaggio, Vila Sante, PP, Cristaldo, Pedro Galvão, Luiz Soares. Sério, quem for torcedor gremista aí e quiser comentar, me falem mesmo. Me falem o que esse cara tá fazendo aqui de titular. Esse JP Galvão. Empresário forte, hein, JP? Empresário muito forte. E aí no segundo tempo nós tivemos aqui, ó. Olha quem chegou aqui no segundo tempo. O Luan. Luanzito entrou aos 25 minutos. Ele jogou um pouco mais. Ele jogou mais do que vinha jogando nos outros jogos. Ganhou bem mais minutos de campo. E tá correspondendo. Tá correspondendo. Até teve uma informação que acabou o jogo, acabou coletiva, o Renato Gaúcho deu folga para toda a galera, até sexta-feira. O Lua chegou e falou, não, eu vou seguir treinando normal, segunda-feira eu vou treinar normal, e o Luan não quis a folga, que todo mundo tá de folga lá no Grêmio, né? O Luan tá treinando, nesse exato momento, não sei se ele tá treinando, deve ser a hora do descanso, mas ele treinou, ou vai treinar. E isso é legal porque a gente vê um Luan que tá querendo mostrar, tá querendo jogo, tá querendo corresponder à confiança que a equipe do Grêmio depositou nele. Então vamos ver se ele vai
vai corresponder legal dentro de campo. Até o momento ele tá correspondendo. Vamos ver mais pra frente como é que vai ser, se vai seguir essa repercussão assim positiva. E aí tivemos Corinthians e Palmeiras 0-0 na Neoquímica. Fluminense ganhando no final do jogo do Fortaleza, um jogo difícil, apertado. Esse jogo aqui eu olhei também. E o Fluminense precisava bastante dessa vitória para não distanciar tanto assim da galera, né, que tá lá nas primeiras colocações. E aí veio aqui, ó, conseguiu chegar um pouquinho mais perto do Flamengo. E quem fez o gol do Fluminense foi o Diego Olha ele aqui, ó. Basta a linguinha, Diego Barbosa. Diego Barbosa nos acréscimos. Eu não sei se eu rodar esse gol aqui vai dar problema pra nós. Vamos ver. Tomara que não dê. E aí o Diego Barbosa meteu o gol. Final do jogo. Acho que aqui é só os melhores momentos. Vamos ver. Muito contestado pelo Grêmio, o Diogo Barbosa, né? Porque não vinha correspondendo à altura e tal. E ele recebia bastante oportunidade no Grêmio. Não dava nem para reclamar de oportunidade. Mas agora no Fluminense ele virou uma peça chave, uma peça fundamental. E é bom porque o Marcelo tá lesionado. O Fluminense tem o... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Não tem nem pra quando o Marcelo volta de lesão. Vamos ver uma coisa aqui. Não tem os detalhes da lesão dele. E é bom porque, pô, tu chegar no lugar do Marcelo e tu conseguir cair nas graças da torcida, moral pra ti. Porque não é assim, né? Tu chegar e pegar a lateral esquerda do Marcelo. América Mineiro e Santos. O Santos. Será que tu vai cair agora, Santos? Será que vai ser dessa vez? Vamos ver aqui os times do Brasil. Vou pegar aqui no celular. Mas eu acho que o Santos, Flamengo e São Paulo, se eu não me engano, são os únicos times do Brasileirão que nunca caíram. Vamos ver aqui. Times do Brasileirão que nunca foram rebaixados. Flamengo, Santos e São Paulo. E aí aqui na lista tem o Cuiabá, que tá chegando agora os da Série A, né? Então, dos grandes, Flamengo, Santos e São Paulo. E a situação do Santos agora, deixa eu ver quantos pontos ele tá do rebaixamento, acho que 4, né? Pra ficar fora. Não, 1 ponto aqui, ó, pra sair fora. Dependendo do saldo de gols. O saldo de gols aqui não. Então ele precisa de 3 pontos pra sair fora. 3 pontinhos, o Santos tá fora do rebaixamento. Mas vamos ver a sequência do Santos. A gente tinha visto que ia ser o Cruzeiro, mas depois tem Bahia, Vasco, Bragantino, Palmeiras, Internacional, Coritiba, Corinthians, Flamengo, Cuiabá, Goiás, São Paulo, Botafogo. Ai, Santos, vai ter que jogar muita bola para poder continuar com essa marca de ser um dos times grandes que nunca caíram para a Série B. E o Cuiabá tá safo, né? O Cuiabá tá tranquilo aqui, ó. Ele não é um dos grandes, dos 3, São Paulo, Flamengo e Santos, mas ele tá aqui, tá safo. Da Série A ele é o único que não caiu também, se botar na lista aqui. Tá, então voltamos lá ao Santos, que perdeu para o América Mineiro 2-0. E esse jogo teve cartão vermelho. Essa rodada foi uma rodada com bastante cartão vermelho, hein? Bastante mesmo. Tivemos
No Atlético Paranaense tivemos cartão vermelho no time do Goiás, tivemos cartão vermelho aqui no time do Santos. Depois a gente vai até dar uma olhada se não teve no do Inter. Tivemos uma rodada com... Olha a sequência aqui do América Mineiro. Vinha de 4 derrotas consecutivas. E aí conseguiu ganhar. Aí o Santos vinha derrota, empate, derrota e uma vitória. E aqui uma derrota, que foi pro América. Vamos lá, Santos, tu tem que manter esse nome aí de time grande que nunca caiu. Continua nessa que tu tá bem. E aí Bahia e Vasco 1-1, Bragantino e Cruzeiro 0-0, e aí São Paulo e Curitiba foi adiado. E aí na Libertadores, quando teve o jogo da volta, Fluminense ganhou o jogo da volta 3-1. Vamos lá na Libertadores, porque se eu falar o placar errado, estando com o aplicativo em mãos aqui, aí complica, né? Aí não tem como defender. Foi 3-1 mesmo. A Fluminense ganhou do Olímpia de 3-1. E Boca e Racing empataram em 0-0. Deportivo Pereira conseguiu segurar um empate com o Palmeiras. Deportivo Pereira havia perdido o primeiro jogo. O Internacional ganhou do Bolívar, avançou. E aí o Fluminense ganhou do Olímpia o primeiro jogo. E tá, beleza, vamos lá. Próximos: Fluminense e Internacional. Boca Juniors e Palmeiras. Aqui a Fábio tinha falado Boca Juniors. E nós dois tínhamos falado Palmeiras. E lá no Internacional tava... bobeira. O Internacional tava... A gente tinha falado o Inter, se eu não me engano. Acho que o Inter. Então tá, aqui eu sigo com Fluminense. Aqui eu vou de Boca Juniors, sigo no Boca Juniors. E é isso aí. Palmeiras não passa do Boca Juniors e o Fluminense avança sobre o Internacional. Dia 27/9 temos a primeira partida e no dia 4/10 temos a segunda partida. Aqui no dia 28 temos Boca e Palmeiras e no dia 5 temos Boca e Palmeiras. Aqui nos confrontos diretos eu confesso que eu não cheguei a olhar como que tá, se tá bem... bem tranquilo aqui, ó. Bem parelho, uma vitória para cada lado e 2 empates. Quando foi a última vitória do Palmeiras? Quando foi a última vitória? Foi em 2018. Deixa eu ver. A do Boca também em 2018. E aí depois os 2 empates, né? 2018 esse empate aqui. E 2018 empate no Brasil. E aquele outro foi fora. Não, foi no Brasil também. Foi no Brasil. E aí a gente... A Sul-Americana, acho que a gente já tinha falado alguma coisa. Já falamos que o Corinthians tinha ficado no meio do caminho, o LDU passou. Então tá, é isso aí. Sul-Americana a gente já tinha falado. E vamos agora falar de um... Deixa eu só minimizar essa tela aqui, que eu já falo com vocês direitinho. Aqui eu fecho essa imagem. E aqui vamos abrir essa aqui. Feito Travessia Esportiva. Então ali vocês acompanharam um pouquinho do
Campeonato Brasileiro, acompanhar um pouquinho da Libertadores, a Copa do Brasil, estamos aguardando o jogo da final, os jogos da final, e Sul-Americana. E para vocês que estão aí acompanhando, vão acompanhar esse episódio 49, vocês acham que o Santos ele consegue escapar do rebaixamento? Ele consegue mostrar um futebol melhor nas próximas partidas? Que aí a gente está falando de um Santos nunca rebaixado. E Cuiabá não está próximo do rebaixamento, Flamengo muito menos e São Paulo também. Então a gente fala do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Deixem aí nos comentários. Santos vai ser rebaixado. Santos não vai ser rebaixado. Santos vai jogar o Internacional pro rebaixamento. Santos vai jogar um outro time pro rebaixamento. Vendo os números e vendo os números é pouco. São 3 pontos. Vendo os próximos jogos do Santos é arriscado. Porque daí, se a gente for ver pelos adversários que o Santos tem contra, a realidade da segunda divisão é muito, muito, muito maior. Até no começo do campeonato, quando a gente falava em alguns episódios, a gente falava do Corinthians por causa da crise que estava rolando internamente no Corinthians. A gente dizia, poxa, o Corinthians tem que abrir o olho, tá começando um campeonato com brigas internas, técnicos sendo mandado embora por questões pesadas no passado, e o Corinthians estava nessa transição de financeira, técnico, jogadores, e aí agora de repente o Corinthians melhorou no Brasileirão. Sul-Americana eles avançaram, mas o Estudiantes ele jogou melhor que o Corinthians, e o torcedor corintiano que for olhar essa live pode botar a boca, porque a gente tá aqui para ouvir também. A gente tá aqui para receber crítica, receber elogio. Se algum torcedor corintiano não gostar, pode soltar os cachorros, mas é verdade, o Corinthians não jogou para avançar. Corinthians, ele se valeu muito dos pênaltis, que aí o Corinthians passou nos pênaltis. E voltando ao Campeonato Brasileiro, a gente dava o Corinthians como um time que possivelmente poderia ser um dos 4 ali na zona de rebaixamento. Mas agora tá o Santos. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com a equipe do Rei Pelé, com a equipe do menino Neymar. E bora lá. Eu vou falar aqui eu vou começar a falar de um zagueiro. E um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Ele tá ali na prateleira dos grandes zagueiros. Acho que quem disser que não é só por clubismo mesmo, porque os números não mentem. E vamos falar de Sérgio Ramos. Por que a gente vai falar de Sérgio Ramos no 49º episódio? E por que a gente vai falar desse zagueiro que tá quieto? Até então tava quietinho ali na dele, sem equipe nenhuma. Mas essa semana reverberou a notícia de que o Sérgio Ramos está voltando para a Espanha. Voltando para o seu país. Voltando para a sua cidade, Sevilha. E voltando para o time que revelou, Sevilha. Então isso é uma atitude louvável, uma atitude legal, porque ele tinha proposta no futebol árabe, ele tinha proposta no futebol da Major League Soccer e tinha proposta em outros times da Europa. E algumas especulações num time aqui do Brasil. Mas essa aí foi só especulação mesmo. E o Sérgio Ramos ele decidiu voltar para Sevilha. E quando a gente fala do Sérgio Ramos, ele tem alguns recordes e algumas marcas.
e algumas marcas nem tão boas assim, mas são marcas, mas não apaga o futebol e a qualidade técnica dele. E aí a gente falou do Marcelo ali que estava lesionado, o lateral esquerdo do Fluminense. E o Sérgio Ramos ele tem a mesma qualidade que o Marcelo ali na lateral esquerda. E são jogadores que podem jogar lateral esquerdo, volante, jogar no meio campo, jogar no ataque, porque eles têm qualidade para isso. E é difícil tu ver um jogador defensor ter tamanha qualidade como Sérgio Ramos e como Marcelo. Sérgio Ramos ele tá com 37 anos, ainda tinha alguma coisa para apresentar no futebol, ainda tem, e resolveu voltar para Sevilha para encerrar a carreira no seu país e na sua cidade, no time que o revelou. A gente conhece o Sérgio Ramos pelo Real Madrid, muita gente conhece o Sérgio Ramos pelo Real Madrid, embora ele sempre tenha se mostrado como um jogador sevilhano, acho que é sevilhano, e muito respeito ao Sevilha, ele sempre demonstrou muito respeito ao Sevilha nos momentos que jogava contra o Sevilha e conseguia fazer gol contra o Sevilha, ele sempre demonstrou o amor que ele tem pelo Sevilha e respeitava o Real Madrid também. E um jogador de 37 anos que voltou para lá. E ele é o jogador com mais cartões amarelos e cartões vermelhos na história da Champions League. Essas são as marcas, nem tão boas assim, mas na live passada a gente estava conversando aqui, eu e a Fábio, sobre os cartões. São cartões que, no meio desses 40 cartões que ele recebeu da Champions, na Champions, certamente tem cartões técnicos aí. Cartões que são obrigados tu tomar, são obrigados tu levar aquele cartão, porque tu não vai deixar o teu time levar um gol. E ele é o jogador com o maior número de cartões amarelos e vermelhos na história do Real Madrid. Ao todo são 41 cartões entre esses amarelos e vermelhos. E aí, para a parte boa, um jogador com mais participações na história do El Clássico. São 39 participações no total. O único jogador a marcar em 15 temporadas consecutivas da La Liga, ao lado de Lionel Messi. Pô, mas a gente está falando de um defensor. 15 temporadas consecutivas. Jogador com mais participações, mais partidas pela seleção da Espanha. Então o Sérgio Ramos ele é um monstro, E que legal que agora ele vai poder jogar contra o Real Madrid, e o Real Madrid com seu estádio totalmente pronto. O Real Madrid estava em reforma no Bernabéu, acabaram-se as reformas, ficou um estádio maravilhoso, um estádio lindo, e agora a gente está ansioso para ver essa cena, Sérgio Ramos entrando no Bernabéu. Depois de 2 anos, ele saiu em 2021 do Real Madrid, voltando a jogar a La Liga, mas agora como um adversário do Real Madrid. Time que ele defendeu por 16 anos. Um time que trouxe ele para a vitrine mundial, porque se o Sérgio Ramos é conhecido no mundo hoje, isso tudo é graças ao Real Madrid. Claro que ele tem muita parcela, porque ele é o jogador, mas o clube que ele conquistou 4 Ligas dos Campeões, conquistou o Campeonato Espanhol, conquistou Copa do Rei, conquistou Mundial de Clubes, foi o Real Madrid. E ele participou de todas essas remontadas do Real Madrid. Ele pegou a época dos Galácticos, ele jogou com os grandes jogadores que a gente já ouviu falar, que a gente conhece. E ele foi quando a gente fala, a gente se lembra do Sérgio Ramos como capitão e tal, né? O capitão do Real Madrid, o capitão Sérgio Ramos. Mas o Sérgio Ramos ele foi capitão do Real Madrid por pouco tempo. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Foram 5 anos só como capitão. De 2005 foi quando ele surgiu no Real Madrid até 2015.
capitão era o Casillas, o goleirão Iker Casillas. Depois que o Casillas foi pro Porto, que o Sérgio Ramos passou a ser capitão. Que daí na Europa tem essa regra, né? O jogador mais antigo dentro do campo naquele momento vai ser o capitão. Então, depois que o Iker Casillas saiu, o jogador mais antigo do Real Madrid era o Sérgio Ramos. E aí, quando o Sérgio Ramos estava em campo, era o Sérgio Ramos o capitão, por se tratar de um jogador mais antigo na casa. E depois de um tempo, quando o Sérgio Ramos não estava em campo e estava o Pepe, o capitão era o Pepe. Mas quando a gente lembra do Sérgio Ramos, parece que ele sempre foi capitão do Real Madrid, né? Que a gente tem isso na cabeça de atrelar ele como o eterno capitão do Real Madrid, porque ele desempenhou esse papel com muita maestria. Ele herdou a camiseta 4 logo que ele chegou em 2005, que era de um dos defensores, do capitão também, o Fernando Hierro, e aí ele herdou essa camisa. Reza a lenda que quem descobriu o Sérgio Ramos como zagueiro foi o professor Vanderlei Luxemburgo. Até o próprio Luxemburgo ele diz que foi ele que trouxe o Sérgio Ramos para a zaga. A gente não sabe, eu pelo menos nunca vi o Sérgio Ramos falar isso do Luxemburgo, que foi ele que descobriu, foi o Luxemburgo que revelou ele como esse grande zagueiro. Mas se essa história for verdade, parabéns pro professor, porque ele conseguiu o feito de trazer para a zaga um dos maiores zagueiros de todos os tempos. E o Sérgio Ramos, ele foi campeão pela seleção da Espanha da Copa do Mundo de 2010. Ele tem 2 títulos pela Eurocopa 2008, 2012. São La Liga, deixa eu ver aqui, 6, 1, 2, 3, 4, 5 La Liga, Copa da Espanha. Ele tem 1, 2, 3, 4 títulos de Copa da Espanha, 2 títulos de Copa do Rei. Liga dos Campeões, ele tem 1, 2, 3, 4 Liga dos Campeões. Supercopa da UEFA, ele tem 3 Supercopa da UEFA. Copa do Mundo de Clubes, ele tem 1, 2, 3, 4, ou seja, as 4. Ele tem 4 Copas do o Mundial de Clubes da FIFA, são 4. Então, título não falta. Título pela seleção não falta. Título pelo Paris Saint-Germain não faltou. Conquistou o título pela Supercopa da França, pela Ligue 1. Então, o Sérgio Ramos, ele não dá para dizer que ele encerra a carreira, porque ele vai voltar a jogar no Sevilha. Mas a partir do momento que ele encerrar de fato a carreira, ele não deve nada para o futebol, ele não deve nada para nós. Ele pode encerrar a carreira com muito orgulho, porque não é fácil tu ter Copa do Mundo, não é fácil tu ter Eurocopa, e a gente está falando de um jogador que tem Copa do Mundo, tem Eurocopa, tem Champions, um jogador que conquistou campeonato espanhol, conquistou o campeonato francês, e vamos ver agora o que ele vai conseguir apresentar para o Sevilha. E aí a gente volta a dizer, 83 mil não é nada para o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, parabéns, porque dispensar um caminhão de dinheiro com 37 anos, podendo jogar até os seus 39, podendo jogar em um novo campeonato, podendo jogar em um novo continente, com amigos das antigas. Cristiano Ronaldo tá lá na Arábia,
Benzema tá lá na Arábia, Neymar tá na Arábia, podendo encontrar toda essa galera e ganhando muito dinheiro. Ele optou em voltar para casa e ganhar quase nada mesmo. Então, travessia esportiva acaba aqui, esse episódio 49, falando sobre esse grande capitão. Esse capitão que durou só 5 anos ali como capitão, mas parece que ele sempre vestiu a camisa do Real Madrid. Parece que ele foi sempre capitão, pelo respeito, pela voz. Ele tem uma voz ativa muito forte, tinha ali dentro do Real Madrid. E por todo esse contexto, esses títulos que ele conquistou, sempre quando o time mudava, ele estava ali. O time mudava, ele estava ali. Ele participou de todas as transições do Real Madrid. Tem agora falando, eu tô aqui no assunto da Arábia, eu acho que eu salvei uma informação aqui a respeito da Arábia. Deixa eu só ler para vocês, que daí quando a gente fala de Sérgio Ramos como um dos grandes zagueiros do futebol mundial, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, só vou ler uma coisa aqui bem rapidinho sobre o Cristiano Ronaldo, que a gente tá falando de gente grande, né? Briga de cachorro grande. Olha o que o chefe de operações da Liga Saudita, falou. Abre aspas. Contratar Cristiano Ronaldo para jogar na Arábia Saudita ajudou a transmitir a liga para 140 países e aumentou as receitas da liga em 650%. Esses nomes e esse tamanho de gente que nós estamos falando aqui. Cristiano Ronaldo, a gente fala aqui, Sérgio Ramos, a gente está falando aqui agora. Neymar, que também vai aumentar muito a visibilidade da liga. Messi, lá nos Estados Unidos, aumentando a receita de liga, de transmissões para outros países. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E quando a gente olha esses números, mais uma vez, Sérgio Ramos, que legal, cara. Que legal que tu tá voltando para casa. Tá voltando para casa e tá voltando para jogar de graça. Porque tu tá aqui, ó. Tu era para estar aqui na Arábia, participando desses números, aumentando esses números. Porque a marca SR4 é tão forte quanto CR7. Ou Neymar Júnior, N10, sei lá, M10, Messi. Então, vamos lá, encerramos aqui. Um abraço para todo mundo que conseguiu participar. Um abraço para todo mundo que vai olhar depois. Fábio Dalzotto, quarta-feira que vem estamos juntos nessa empreitada, nessa transmissão, nas nossas informações. E espero vocês quarta-feira que vem também. E reforçando mais uma vez, corram lá, corram no nosso endereço lá do Spotify e acompanhem esse terceiro episódio. Acompanhem aqui os 49 episódios, se vocês quiserem. Mas o que importa é que vocês estejam aqui conosco. Day by day, dia após dia, quarta-feira após quarta-feira. Esse é o Travessia Esportiva chegando no fim.